Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a segunda aula de confiabilidade estrutural. Certo? Hoje a gente vai ver uma revisão de estatística básica, certo? Focando no que é que a gente vai usar aqui para análise de confiabilidade. Certo? Lembrando, análise de confiabilidade para a gente vai ser calcular a probabilidade de falha. Isso é a probabilidade de uma dada função g ser menor que zero, e essa função g é a função de falha. Aqui é menor que zero, ok? Depois eu corrijo. E essa função g ela é função de variáveis aleatórias, que são os parâmetros incertos. Então, por isso, o resultado dessa função também tem um resultado aleatório, e a gente quer saber a probabilidade de essa função ser menor que zero, ok? Então, geralmente é desse tipo aqui, um valor menos um valor limite, ou vice-versa, né? Valor limite menos valor calculado. Pode ser, por exemplo, resistência menos solicitação, enfim. De tal forma que quando ele é menor que zero, é porque algum tipo de falha ocorre. Certo? Então, vamos ver o que é confiabilidade. Algumas definições de confiabilidade, né? Primeiro a gente tem a definição da ISO 23904. Diz que confiabilidade é a habilidade de uma estrutura de aceitar, né, dados requerimentos sobre situações específicas, né? Ele aceitar, na verdade, ele passar nele, ele está de acordo com alguns requerimentos durante a sua vida útil, né, pretendida, a qual foi projetado. De forma quantitativa, confiabilidade pode ser definida como o complemento da probabilidade de falha. Isso é aquilo que a gente estava falando, certo? Então, essa é a definição que a gente vai utilizar, que na verdade a gente vai tratar a confiabilidade como uma probabilidade baixa, probabilidade de falha baixa, né? Ou seja, a nossa confiabilidade é calcular a probabilidade de falha e a gente vai estar tratando sempre aqui de probabilidade de falha. Segundo o Eurocode, uma estrutura deve ser projetada e executada de tal forma que irá, durante a vida útil, né, pretendida, com a confiabilidade, um nível de confiabilidade adequado e de forma econômica sustentável, todas as ações e influências que são prováveis de ocorrer durante a execução e uso, e continuar fit for use, né, adequada para o uso para o qual foi projetado, né, que ela é requerido dela, né? Então ela deve ser projetada e executada de tal forma que durante a vida útil ela mantenha o nível de confiabilidade adequado, ou seja, a confiabilidade dela, que aqui foi definido como o complemento da probabilidade de falha, ou seja, a probabilidade de falha baixa tem que ser mantido durante a vida útil dela. Também está explicitado aqui em cima, certo? Então a gente tem que levar em conta todas as ações e influências que são prováveis de ocorrer durante a execução e uso na vida da estrutura, e ela tem que permanecer adequada para o uso. Então, esse nível de confiabilidade, que seria uma probabilidade de falha limite, né? Ou seja, existe um nível de confiabilidade que é uma probabilidade de falha menor que 10 a menos 3. Existe outro nível de confiabilidade, que é a probabilidade de falha menor que 10 a menos 5, que é um nível maior de confiabilidade. Esses níveis de confiabilidade já são tudo baseado em risco, eu posso falar depois sobre isso, mas você quer um nível maior de confiabilidade para as falhas, né? Ou seja, para
as ocorrências, digamos assim, as falhas que tem um custo maior associado a ela. E você pode optar, pode não, né? A norma indica usar níveis de confiabilidade mais baixos, ou seja, a probabilidade de falha mais alta, para falhas associadas a custos menores. Deixa eu ver se pode ser. Então depende da consequência, se eu queria achar, né? Então cada falha tem uma consequência. Então se essa consequência tem um custo maior, a gente precisa de um grau de confiabilidade maior. Isso está associado a risco. Risco é a probabilidade de falha vezes o custo daquela falha, ou seja, o valor esperado daquela falha, do custo daquela falha. Enfim, a gente pode falar sobre isso mais adiante, certo? Então a gente viu algumas palavras-chave, né, tanto na ISO como no Eurocode. A gente tem os requerimentos, né, ou seja, que ela menciona aqui, né, requirements, e aqui ela fala também required, né, ou seja, o uso requerido, né, ou seja, os requerimentos para a gente são as verificações. Ele tem que atender a vários requisitos, que são os requerimentos, né? Então, cada requisito que ela tem que cumprir, ela não pode falhar aqui, não pode falhar ali, não pode ter deslocamento muito grande ali, não pode plastificar ali, não pode todos os tipos de verificações que a gente tem que fazer. Cada verificação dessa é uma falha, é uma função de falha, certo? Mesmo de deslocamento excessivo. Falha, como eu já falei, não quer dizer que a estrutura vai romper, certo? É só alguma coisa que você quer evitar e para isso que a gente faz as verificações, né? Então, cada verificação para a gente vai ser verificar, na verdade, se a probabilidade de falha daquele requerimento está compatível com a probabilidade de falha sugerida, né? Limite. Também a gente viu que está associado a um período, né? Ou seja, tempo de serviço, período T. Você vai ver como é que isso vai entrar. Isso vai entrar, a gente vai falar de variáveis de valor extremo, que está associado ao período de retorno de algumas ações associadas à vida útil que foi projetado, né? A gente viu também que fala de nível de confiabilidade, né? Como a gente viu, é a probabilidade de falha, né? É o limite da probabilidade de falha. E falou também condições de uso. Então, as condições de uso, a gente tem que levar em conta todas as incertezas da solicitação, ou seja, todas as solicitações possíveis e suas probabilidades, certo? Então, a gente tem incertezas na parte resistente, digamos assim, que são os parâmetros associados ao material, à geometria, certo? E tem as incertezas associadas à solicitação, que são os carregamentos, certo? Fora aquelas incertezas do erro do modelo, que é você tem um modelo de resistência e um modelo de solicitação em geral, certo? Então, vamos começar pelas verificações, né? Geralmente as estruturas a gente divide as verificações, que são os requisitos, em dois tipos de estado limites, né? Estados limites. São estados limites últimos e estados limite de serviço, certo? Estado limite último são associados à ruptura mesmo, à ruína. Então, associados à capacidade máxima da estrutura, estabilidade, perda de equilíbrio, fadiga, mecanismos plásticos, certo? No limite inferior. E estado limite de serviço está associado a danos locais, né? Fissuras, trincas, defeitos de tempo, né? Corrosão, desgaste, deformação excessiva, vibração. Uma coisa que a diferença básica é que se esses estados limite de serviço, se eles não forem atendidos,
Ou seja, se a falha ocorrer, as consequências são leves. A consequência de uma fissura, de uma trinca, de corrosão, é que você vai fazer um reparo, você vai ter que fazer uma manutenção, certo? Então, os custos associados aqui, como são menores, por exemplo, já vibrando muito perto de uma rodovia, está vibrando muito, tem como corrigir isso. E também a estrutura não fica totalmente inutilizada, certo? Já o estado limite último, não, aí sim é ruína mesmo, perda de capacidade, vai romper e vai ficar inviabilizado. Na verdade, a gente verifica que quando ele chega nesses limites, ele permanece em pé, digamos assim, porém ele não tem mais utilidade, ele fica totalmente deformado, totalmente fissurado, e aqui a gente não está preocupado em permanecer utilizável. Então, como as consequências de cada falha associada a essas duas são diferentes, as consequências do custo, né? As consequências, como falei, baseado em risco. Desculpa aí o caminhão passando. Então, se eu quiser manter o mesmo risco, eu vou ter que a probabilidade de falha associada às verificações, né, as funções de falha de estado limite último, elas têm um requerimento de probabilidade de falha menor. Tem que ter uma confiabilidade maior aqui, certo? Já esses aqui não, a confiabilidade é menor, ou seja, a probabilidade de falha é maior. O interessante, quando se a gente vai tratar de estatística, né, calcular não utilizando o fator de segurança, mas sim a própria estatística, é porque a única diferença que há entre esses dois, quando a gente vai verificar uma coisa e outra aqui, é o limite das probabilidades de falhas, certo? Ou índice de confiabilidade, que a gente vai ver depois. Ou seja, geralmente, quando a gente vai verificar pelas normas tradicionais, né, que usa fator de segurança, a gente coloca um coeficiente de majoração das cargas maior aqui e menor aqui. Quando a gente trata com estatística diretamente, isso não é preciso. Porque como a probabilidade de falha aqui é menor, a gente precisa de eventos mais raros de ocorrer. A gente tem probabilidade de falha aqui da ordem de 10 a menos 5, certo? Ou seja, 1 a cada 100 mil. Então, 1 a cada 100 mil estruturas pode falhar por isso aqui. Então, automaticamente, matematicamente, as cargas que vão fazer isso aqui romper, como a probabilidade de falha é 10 a menos 5, a probabilidade, as cargas que vão falhar aqui são cargas bem maiores. Mas isso sai na mesma equação que a gente vai formular. O mesmo método que vai formular aqui só em prever uma probabilidade de falha menor, automaticamente as cargas serão maiores aqui. E aqui as cargas serão menores porque a probabilidade de falha é menor, certo? Então a gente usa o mesmo carregamento aqui e aqui, seja qual for, vento, ação permanente, carga variável, terremoto, enfim. A gente pode usar o mesmo modelo de carregamento para os dois, sem diferença nenhuma, certo? Agora vamos para algumas definições dos parâmetros incertos associados à análise de confiabilidade, né, que a gente vai considerar aqui. Então, a gente tem algumas aleatoriedades naturais, são, por exemplo, o vento, propriedades de alguns materiais, por exemplo, da madeira, né, que ela naturalmente é uniforme, é não uniforme, e alguns dados geométricos associados a eventos naturais, certo? Tem algumas incertezas estatísticas, ou seja, às vezes a gente usa para montar o nosso modelo, a gente usa as estatísticas passadas, né? Por exemplo, temperatura, se a gente for fazer
uma coisa de reologia, né, como é que se diz? Fluência. Você vai precisar da umidade relativa do ar. Aí naquele local você tem dados, sei lá, de um ano, no ano passado, por exemplo. Então você não tem exatamente as estatísticas de umidade relativa do ar ali naquele local. Então você tem incertezas devido a limitações de dados, certo? A gente tem incertezas nos modelos também. Como eu falei, né, a gente usa os métodos matemáticos para simular a realidade. Às vezes é uma continha, às vezes é uma simulação computacional, né, um método numérico. Enfim, independente disso, sempre vai ter uma diferença entre o modelo que a gente usa e a realidade. Então a gente tem essas incertezas também. Essas incertezas, 3 tipos aqui, são incertezas não elimináveis, né? Que a gente não tem controle sobre elas. Elas têm um nomezinho que eu esqueci o nome. Certo? E a gente tem outras incertezas que é, por exemplo, você quer fazer uma restrição de deslocamento máximo, mas qual é a restrição que você usa, né? Incerteza na divisão de requerimentos mínimos, por exemplo, de conforto, estética. Existem valores de flecha mínimo que foram determinados, porém existe uma incerteza na própria definição desses valores mínimos, certo? Ou máximos, né? Requerimentos mínimos. Existem erros grosseiros, que erros humanos, certo? E erros devido à falta de conhecimento. Então, você tem um material novo que você fez pouco teste, ações que você não, que ainda você tem que prever, né? Você não tem certeza de que ocorrerão naquela estrutura, condição de serviço, enfim. Mas aqui, se é falta de conhecimento, quer dizer que você pode ir atrás desse conhecimento e diminuir ou aumentar a incerteza. Então essas incertezas aqui são incertezas que você pode fazer um estudo, fazer alguma coisa que diminua essas incertezas, essas variabilidades aqui. Então vamos lá, né? Esse aqui é o resumo da nossa disciplina, certo? Então a gente vai ter vários parâmetros incertos, cada um eles são incertos da sua maneira, digamos assim. Então a gente tem, por exemplo, o carregamento do vento aqui, por exemplo, né? Isso pode ser qualquer coisa. Um parâmetro que varia com o tempo, certo? E a incerteza dele, a variabilidade dele, não é nem incerteza também, certo? Mas a distribuição do problema dele é devido ao tempo. Então, na verdade, em geral, a gente pega a distribuição dos valores máximos para aquele período de tempo. Então, se uma estrutura para 50 anos, eu quero a PDF do valor máximo de 50 anos, e não a PDF dos valores a cada T. Certo? A gente vai ver isso depois. Eu tenho também parâmetros que eu tenho estatísticas passadas, por exemplo, então eu pego um histograma e eu tento ajustar algum modelo analítico de PDF, aqueles dados. E tem parâmetros que eu simplesmente usando, né, como referência outros propriedades de normas já estabelecendo, utilizo diretamente o PDF. Digo, não, esse parâmetro eu vou usar um PDF do tipo tal, média tal, de padrão tal, enfim, tais parâmetros. Enfim, eu vou ter vários parâmetros, mas no final de tudo, depende de como chegou a de estatística dele, no final, o que eu vou ter de entrada aqui são PDFs, certo? Então, eu vou ter vários parâmetros, cada um com sua PDF. Eu vou ter uma equação de estado limite, que é essa função de falha.
a gente chama de superfície de falha, certo? Quando G é igual a zero. A superfície de falha, né, que é o estado limite, ele divide a área de não falha da área de falha, ou seja, a falha segura da área da falha, certo? Então, a gente quer saber, dado esses valores incertos como entrada, qual é a probabilidade de G ser menor que zero. Então, o G, quando a gente for calcular o G ele também vai ter uma PDF própria, que a gente não sabe qual é, certo? E aí, o nosso trabalho que a gente quer é calcular a probabilidade do G ser menor que zero. Então, algumas definições, né? Então, a gente vai utilizar o valor maiúsculo negrito, por exemplo, para ser o conjunto de variáveis aleatórias, ou seja, um vetor de variáveis aleatórias. NV é o número de variáveis aleatórias. Fzinho é a PDF, certo? Função de densidade de probabilidade. G, já viu, né? A função de falha. G maior que zero é seguro. G menor que zero é falha. E G igual a zero a gente chama superfície de falha. Certo? Aquele exemplo que a gente já viu. Tem uma carga aqui que é uma solicitação S. Tem uma resistência R. Aí aqui eu tenho a equação estado limite, né? A superfície de falha, que é quando G é igual a zero, quando R é igual a S. Tá? Aqui do lado de cá é o domínio de falha, do lado de cá é o domínio de seguro. Aqui a PDF conjunta das variáveis R e S, e a probabilidade de falha integral da PDF, né, na região de falha. A gente pode definir também uma função indicadora, que é a função I, função de U, que ela é igual a 1 quando eu estou na falha e igual a 0 quando eu estou na região segura. Então, I igual a 1 quando G é menor que 0 e I igual a 0 quando G é maior que 0. E aí, simplesmente, eu posso integrar no domínio todo de RS, infinito, menos infinito a infinito, a minha função I vezes isso, vezes a PDF. Porque essa função I, ela automaticamente, como é zero na região segura, ela só considera a região de falha. Ou seja, a probabilidade de falha é o valor esperado, porque se eu multiplicar qualquer função aqui vezes a PDF de U, essa integral se torna o valor esperado dessa função f. Não essa aqui, né? Essa função f é a PDF. Se eu multiplicar aqui para a função h, tem um h de U vezes a PDF de U. Aí eu integro isso em todo o domínio, não na falha. Aí isso é o valor esperado da minha função h. No caso, a minha função h é a função I, indicadora. Então, a probabilidade de falha é o valor esperado da função indicador. Né? Mas isso vai ver. Como falei, né? Os limites da probabilidade de falha, lembra que ele falou em probabilidade de falha adequada, aqui, ó, appropriate degree of reliability. Então, qual é o grau apropriado de confiabilidade? Isso vai depender, como eu falei, do custo. Isso é baseado, esse limite é baseado no risco. Aí isso aqui tem um gráfico interessante do livro de Melcher e Beck, que ele diz para algumas atividades, aqui nós temos aqui a probabilidade de falha por ano, anual, certo? Então aqui, ó, 10 elevado a 0 seria 100%, 10 elevado a menos 1 seria 10%, aqui é 1%, 0, 1%, 0, 0, 1% e assim por diante, certo? E aqui é associado a essa falha, qual o custo? O custo da falha. Aí eu posso calcular o custo da falha por perda de vida ou por dinheiro mesmo. Né? Consequências da ruína, ou seja, da falha. Isso aqui é o inverso da probabilidade de falha, né? Ou seja, é uma falha a cada X ocorrências.
Então, essa falha de 10-3 é uma falha a cada 1000, né, por ano. Aí, ó, vamos ver aqui, né? A gente tem aqui, ó, barragens no Brasil. Não tem referência, certo? Mas ela está nessa zona aqui, ou seja, a perda de vida é menos de 1, ou seja, são barragens pequenas, se romper não vai morrer ninguém, ou seja, são barrancos, né, barragens pequenas, e a probabilidade de falha delas são baixas. Só para primeiro, né, essa linha preta aqui, ó, foi determinado na Convenção Internacional como aceitável. Por que ela vai descendo aqui, né? Porque é justamente aquilo, né? Se a falha está relacionada à perda de muitas vidas, né? 1000 vidas, ou um custo alto, né? De bilhões, essa falha, a probabilidade dessa falha ocorrer tem que ser muito baixa, 10 a menos 4, por exemplo. Já se for a falha está associada a um custo pequeno, para eu manter o mesmo risco, esse risco é igual a esse risco aqui, certo? Que, lembrando que o risco é justamente isso vezes isso. Então, se multiplicar por isso aqui, tem que ser igual a isso por isso aqui. Isso que tem muito dimensionamento baseado em risco, justamente, que ele não limita a probabilidade de falha, mas ele é automaticamente ajustada para o custo da falha. Mas isso não é visto. Então, essas barragens aqui tá tudo ok, né? Porque tá longe aqui, ó, do limite aceitável, né? Inaceitável seria depois aqui. Então, ela tem uma probabilidade baixa para um custo, uma consequência de baixo custo também. Aqui, ó, avião comercial também, ó, tá muito distante. Tá associado aqui, ó, a centenas de vidas, né? Dezenas a centenas, dependendo do tamanho do avião. Mas a probabilidade de falha é bem baixa, 10 a menos 6, ou seja, 1 cada 1 milhão. Então, o avião está tranquilo. Tem outras barragens aqui de forma geral, está tranquila. Esse aqui tem uma estimativa das barragens americanas aqui, ó, elas seguem essa curva aqui, né? Ou seja, elas mantêm o mesmo risco, certo? Ou seja, barragens maiores que têm custo maior associado têm uma probabilidade de falha menor, e as barragens menores, que estão associadas a custos menores, têm a probabilidade de falha maior. Eu acho que isso aqui também, né? Ela vem e sobe aqui, né? Então, essas barragens menores aqui, né? Que tem esse desnível, acho que é de outra método construtivo, sei lá. Ela tem uma probabilidade de falha maior e fica mais próximo aqui do limite. Fundações, ó. Não sei se isso aqui é a fundação em si, o uso ou a construção, enfim. Tem aqui, ó, perfuratriz móvel, que ela está fora do limite aceitável. Ela tem um custo associado grande e a probabilidade de falha é alta, certo? Navios mercantes. Então, esse navio de mercadorias, né? Cargueiros, ele tem custo alto associado e probabilidade de falha alta, certo? Esse amarelo aqui, ó, é aceitável com ressalvas. Então, eles passam bem no meio aqui desses dois aqui. Esse aqui eu acho que é perfuratriz fixa. Também está mais aceitável do que esse aqui, né? Enfim, o interessante é entender isso, que as probabilidades de falhas, elas são definidas, limites, né, para a consequência daquela falha, certo? Como eu falei, por isso que o estado limite último estaria por aqui, o estado limite de serviço estaria por aqui, já no prédio aqui. O estado limite último vai cair o prédio e matar centenas de pessoas. Então, por aqui. Então a probabilidade de falha tem que ser aqui, ó, 10 a menos 4.
Agora, estado limite de serviço, não vai matar ninguém. Então, estado limite geral é 10 a menos 2. Certo? Também está aceitável. Estado limite útil, na verdade, a gente chega a 10 a menos 4, menos 5, por aqui. Então, está bem abaixo. As estruturas de construção civil, né? Então, aqui que eu falei, né? A probabilidade de falha para manter o risco, né? Que é a matriz de risco. Quando eu tenho probabilidade de ocorrência alta, ou seja, a probabilidade de falha alta, eu tenho que ter uma gravidade baixa para estar ok, para ter um risco moderado. Se for alto e grave, aí eu tenho um alto risco. Se eu tenho uma probabilidade de ocorrência moderada, aí eu tenho que ter uma gravidade do evento baixo ou moderado. Baixo vai ser baixo, moderado vai ser moderado. Mas se o risco, se a gravidade for a consequência for grave, eu preciso de uma probabilidade de ocorrência baixa. Certo? Para ficar aqui, então se um é alto, o outro tem que ser baixo. Se um é baixo, o outro tem que ser alto. Tem que ser não, né? Se for alto aqui, tem que ser baixo aqui. Se for baixo aqui, aí pode ser alto aqui. Não necessariamente, né? Posso diminuir aqui também. Então vamos lá para uma... A gente vai trabalhar muito com probabilidade, né? Vou anotar. Então a gente vai fazer Mas essas teorias de probabilidade básica, a gente não vai usar muito não, mas é importante relembrar, certo? Então, probabilidade pode estar associada à frequência, ou seja, o número de vezes que ocorre determinada coisa pelo número de possíveis ocorrências, né? O número de observações dividido pelo número total, certo? Então, posso entender a probabilidade como uma frequência, como viu em Monte Carlo, né? Que eu faço 1000 simulações, eu tive 2 ocorrências de falha, então é 2 sobre 1000. Então, estou vendo a frequência. Então, quando o n tende a infinito, essa frequência se torna probabilidade, certo? Isso tende a um número exato. E matematicamente, a probabilidade ela é definida, associada a um evento A, é simplesmente a probabilidade desse evento tem que ser uma coisa maior que a zero, a probabilidade do domínio todo, que aquele evento está inserido, tem que ser igual a 1, e a probabilidade do evento A e B é igual à probabilidade de A mais de B, se A e B forem mutuamente exclusivos. Ou seja, não tem interseção entre eles. Quando a gente tem variáveis contínuas, a gente tem associado a elas o que a gente chama de PDF, que é uma distribuição de probabilidade. Então, quando ela é mais alta, quer dizer que essa região é mais provável ocorrer essa variável. Quando ela é mais baixa, essa região tem menor probabilidade de ocorrer. Certo? Esse PDF é definido de tal forma que a integral de menos infinito, né, no caso aqui começa de zero, até a variável aqui, por exemplo, T1, essa integral, ela vai dar a probabilidade de T, minha variável, né, estar entre menos infinito e T1. No caso aqui, a variável começa do zero. Essa PDF ela é sempre maior que zero e a integral do domínio todo é 1. Se eu quiser a probabilidade, né, de T estar entre 0 e T2, vai ser a probabilidade de estar entre 0 e T1 mais a probabilidade de estar entre T1 e T2. Ou seja, essa área toda é simplesmente essa área mais essa área. Aqui a gente tira aqui a probabilidade de T estar entre T1 e T2, essa aqui, é simplesmente a área toda menos essa aqui. Ou seja, a integral T1 até T2 vai ser, a gente vai ver depois, né, quando vai ver CDF. Agora, quando a gente integra de menos infinito até tzinho, um dado valor t,
eu tenho uma função agora de t, que é justamente até onde eu estou integrando. Isso aqui a gente chama de CDF, certo? Ou seja, é a probabilidade daquela função estar entre menos infinito e um dado valor t. Aqui está começando de zero, certo? Mas, de forma genérica, geral, é de menos infinito. Mas, vários parâmetros, né? A probabilidade de ser negativo é zero, então eu posso começar tudo do zero. PDF, né? Antes, esse Fzinho aqui, né? No domínio negativo é zero, então eu posso integrar a partir do zero. Aqui. Então, uma revisãozinha só dos conjuntos, né? A probabilidade da interseção entre A e B é essa integral aqui, ó. Essa probabilidade aqui, né, de ocorrer A e B simultaneamente, certo? A probabilidade condicional de dar A ocorrer A, dado que B já ocorreu, é a probabilidade da interseção, ou seja, dos dois ocorrer, dividido pela probabilidade do que já ocorreu, que é B. Então, a probabilidade de cair aqui, digamos, dado que eu sei que caiu em B, é essa probabilidade dividida pela probabilidade de B. Se a gente multiplicar isso por outro lado, a gente tem que a probabilidade da interseção é a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Ou vice-versa, né? A probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Se A e B forem independentes, ou seja, se caiu A, a probabilidade de B é a mesma, não muda, e vice-versa, né? Se B ocorreu, a probabilidade de A ocorrer também não muda, isso quer dizer que eles são independentes. Então, a probabilidade de dar A e B simultaneamente é simplesmente a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Porque isso aqui, né, a probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de B, porque ele não depende um do outro. Certo? Isso aqui, como eu falei, né, a probabilidade de A dado B é simplesmente a probabilidade de A. Quando eu tenho variáveis discretas, certo? A gente não vai trabalhar com ela, mas simplesmente a PDF não é mais contínua, e sim eu tenho um valor para cada valor discreto. Eu tenho um valor de probabilidade e não a densidade para cada valor possível da minha variável. Isso aqui, por exemplo, é um dado, né? Então, um dado, cada valor de 1 a 6, ele tem a mesma probabilidade que é 1/6 de ocorrer. E a minha CDF, ela é uma função escada, né? Porque a probabilidade de ser menor que 1 é 0. Quando chega em 1, a probabilidade de ocorrer 1 é ser 1 ou menor que 1, é a probabilidade de ser 1, que é 1/6. Quando chega em 2, a probabilidade de ser 2 ou menor que 2 é simplesmente a probabilidade de ser 1 ou 2, que é 2/3, 2/6. E eu vou assim por diante, subindo 1/6, 1/6, porque a probabilidade CDF é sempre a probabilidade de ser menor que aquilo. Né? Quando eu chego em 6, a probabilidade de ser 6 ou menos é 1, 100%. Certo? Então aqui a definição, a gente já viu, né? Uma coisa importante. Quando eu falo usão, ou qualquer variável, né, maiúscula, geralmente ele está associado à variável aleatória. Ou seja, esse usão ele tem uma CDF, ela tem uma PDF, é um valor que não tem um valor específico. É a variável aleatória. Certo? Quando eu falo a letra minúscula, no caso aqui o usinho, é um evento específico, ou seja, é um valor específico dentre os valores possíveis de U. Certo? Então, por exemplo, usão menor que usinho, eu estou dizendo aqui que a variável é o conjunto dessa variável menor que esse valorzinho, usinho aqui. Certo? Esse é um conjunto. O U é um conjunto, né? Uma variável aleatória que tem um conjunto de valores associados com probabilidades associadas também, né? Então, isso aqui eu estou meio que restringindo o meu conjunto U, certo? Ou seja, a variável aleatória U assume um valor menor que U. Isso é um evento. Uzinho, na verdade, não é um valor específico, é um valor específico, né? Não necessariamente é um evento. A não ser que for discreto, né? Se for contínua, uzinho não é um evento, é simplesmente um limite. Um evento seria isso aqui, U menor que 11, porque
porque o U não pode ser igual ao Uzinho se for variável contínua. Eu falei, né? A probabilidade de uma variável contínua ter um determinado valor é zero. Tem que dar um delta aí para considerar aquele valor, uma tolerância. Então, a P de U menor que Uzinho é a probabilidade da variável U ser menor que um valor Uzinho. Então, a P de X menor que Xzinho é a integral de menos infinito a Xzinho da PDF de X. Certo? Então, Xzinho é a minha variável, são valores no domínio de X. Certo? E X é a minha variável aleatória. Então, geralmente a gente bota aqui Fzinho, um Xão aqui embaixo, para dizer que é o PDF do Xão. E a CDF também bota o Xão aqui para dizer que é a CDF do Xão. Enfim, isso aqui, né, a probabilidade de Xão ser menor que um dado valor Xzinho, é a definição da CDF, né, que a gente chama de Fzão de X. Xzinho, né? Então, a probabilidade de X estar entre A e B é simplesmente integral de A até B, faltou o A aqui, da PDF, que é simplesmente F de B menos F de A. Certo? Então, aqui é a CDF, PDF, aqui é a CDF, aqui é o CDF, aqui é o X que eu falei, né? CDF de A é a integral disso aqui, ó, de menos infinito até A. Fzão de B é de menos infinito até B. Se eu fizer um menos o outro, eu vou ter essa área aqui, ó, entre A e B, que é essa integral aqui. E aqui é a CDF, né? O valor da integral até um dado valor x, no caso aqui o A é esse valor aqui, que é o valor dessa integral, B é o valor da integral para cá, um menos o outro, essa diferença aqui vai me dar essa área aqui. Certo? E se eu derivar a CDF, eu vou ter a PDF. Né? Se uma integrar a outra, eu derivo e tenho de cálculo. Né? Alguns valores característicos das variáveis aleatórias. Eu tenho a esperança ou média da variável, que é a integral no domínio todo de x vezes f de x. A gente chama isso de esperança de x, que é a média. Né? A esperança pode ser a esperança de qualquer coisa, pode ser uma esperança de um h de x aqui. Aí simplesmente eu boto h de x vezes f de x. Então, o que eu multiplicar aqui o f de x, eu vou estar calculando a esperança daquilo. É meio que a média daquilo. Né? No caso aqui, a média de x, eu boto o x. A média quadrática é simplesmente a média do quadrado, ou seja, a esperança do x quadrado. Eu boto x quadrado vezes f de x. Variância, isso aqui a gente pode chegar nesse valor, certo? Mas ela é definida como isso aqui, é a esperança de x menos a média de x ao quadrado. Mas a gente fazendo uma continha, a gente chega nisso aqui, que a variância de x é a esperança de x quadrado menos o quadrado da média de x. Certo? Esse mi de x aqui é isso aqui, está aqui, a esperança de x. Então, a esperança de x quadrado menos a esperança de x quadrado. Tem uma vírgula aí antes do quadrado. Certo? O desvio padrão é a raiz da variância. Então, como isso aqui está tudo ao quadrado, né? A unidade da variância é a unidade de x ao quadrado. Então, quando eu tiro a raiz, aí eu tenho o que a gente chama de desvio padrão, que tem a mesma unidade, né, do x. Então, tem um significado muito mais intuitivo. Né? E tem um coeficiente de variação, que é a dimensional, que é a desvio padrão sobre a média. Então, o coeficiente de variação, na verdade, esse valor, que é um valor com função porcentagem, ele diz se aquela variável tem uma variação grande ou pequena. Porque o desvio padrão por si só não diz isso. Certo? Tem que dividir pela média. Então, uma variância de 10% é uma variância média. Uma variância de 50% é uma variância alta. Ou seja, o desvio padrão é metade da média. É uma variância bem alta. 5%, 3% são coeficientes de variações baixos, mas que são comuns. Por exemplo, o aço, a módulo de elasticidade tem um coeficiente de variação bem baixo, de
chega de 1%. Já o carregamento tem uma variação grande, né? Tem uma aleatoriedade alta, incerteza grande. Tem, às vezes, coeficiente de variação de 100%, certo? Que a média é igual ao desvio padrão. Mas enfim, a gente vai ver isso depois. Então, uma coisa legal, né? Se você for ver isso aqui, esse valor aqui, né, da integral de x vezes f de x, está calculando o momento de inércia aqui de x. Então, isso aqui ele vai dar o centro de gravidade da PDF, certo? Que é a média, só dá o centro de gravidade. Então, é o ponto que, se você colocar aqui um apoio, digamos assim, a PDF vai estar em equilíbrio. Ela não vai nem tombar para um lado nem para o outro. Não tem nada aqui, só um apoio aqui, ela vai estar no equilíbrio não estável, né, mas em equilíbrio. Outros valores importantes são a moda, que é o máximo valor da PDF, e a mediana, que é o valor que divide 50%. Então, tem 50% de área aqui, 50% de área aqui. A diferença da mediana e da média é porque aqui eu estou vendo área e a média ela vê o momento, na verdade. Né? Ela está relacionada ao momento. Como ela é um ponto de equilíbrio, como esse ponto aqui, ó, por exemplo, essa PDF está se estendendo mais para a direita, o centro de gravidade vai mais para a direita. Eu acho que esse daqui claramente não é o centro de gravidade, isso aqui está com cara que vai cair para esse lado. Né? O centro de gravidade deve ser mais para cá. Certo? Então, quando ele se estende mais para cá, a média vai mais para a direita, mas a mediana não, porque a mediana simplesmente divide metade metade. Se essa metade aqui está indo muito para lá, não importa. Entendeu? Então aqui está a mediana, que divide essa área igual a essa, e a média, que estaria por aqui, ela diz que o momento dessa área é igual ao momento dessa área. A média se preocupa com o domínio todo. A mediana não. Para saber se a área de cá é a mesma. E a moda, né, é o valor máximo. Outros, além da média, desvio padrão, variância, a gente tem outros coeficientes, que é o de skewness, que ele mede a simetria. Então, isso aqui seria o skewness 0, seria uma coisa simétrica. Quando ele está mais alongado para o lado direito, ou seja, para o lado positivo de x, ele tem um skewness maior que 0. Quando é mais para valores pequenos de x, que ele vai se alongando mais, ou negativos, aí o skewness dá negativo, certo? Ele é a esperança de x menos a média de x, a terceira. A terceira, certo? É dentro do parâmetro, tá errado aqui, no parênteses. Tem que ter um parênteses aqui fora. Esse aqui, ó, a esperança disso aqui é a terceira, certo? Tem que ter um parênteses aqui, assim. Vou fazer aqui só para entender. A esperança disso aqui tudo. Tem parênteses. Enfim. E tem outro coeficiente de Kurtosis. Aqui. Ele é a esperança, a quarta. Mesma coisa, né? A esperança da diferença, a quarta. Aqui, né? A esperança disso tudo aqui. Como disse, né? O que tem dentro do parênteses é o que vem aqui dentro. X menos a média de x, a quarta. Aqui faltou dividir pelo desvio padrão, né? A quarta. É porque ele tem ele dividido e sem dividir. Ele dá uma ideia de suavidade, certo? Claro, né? Como o desvio padrão, né? Mostrei aqui, mas quanto maior o desvio padrão, mais suave é quanto maior o desvio padrão ou a variância, mais suave, né, é a minha PDF. Quando tem um desvio padrão baixo, ou seja, uma variância baixa,
aí ele é mais inglês, certo? Ou seja, a variação é menor. Acho que era isso. Então, na próxima aula vou falar mais sobre os PDFs, né? Os modelos analíticos de PDF que a gente vai usar. Certo? Das funções normais, log normal, tem uma série delas. E a gente vai usar algumas, ok? Até a próxima aula. Um abraço.